Saudações esmeraldinas! Quanto tempo não venho aqui para falar com vocês, né? Pensei até que não fosse voltar com esse canal e na verdade eu realmente ainda estou muito reflexivo sobre isso, mas eu pensei o seguinte: se eu não voltar agora, talvez eu não volte mais, e eu vou explicar por quê no decorrer desse vídeo. Antes de tudo, quero desejar a todos aí que estejam bem, né? Estamos agora no meio da temporada do Goiás, quer dizer, começando a fase mais importante. Mas antes eu quero recuperar um pouco, antes de falar sobre tudo isso e explicar por que eu resolvi voltar com o canal, com outra pegada a partir de agora, já deixo isso bem claro. Mas antes de tudo, dar uma repassada no que a gente viveu desde dezembro, quando o Goiás estava ali prestes a assegurar a sua vaga na Série A, terminando o campeonato, e eu tive que interromper as gravações do canal por uma série de motivos, inclusive técnicos aqui do próprio canal, né, da própria tecnologia. Mas enfim, e aí o processo de voltar depois que para é realmente difícil, muitas atribulações, questões pessoais também, profissionais inclusive, mas a gente viveu aí primeiro a perda de um grande profissional da imprensa esportiva goiana, o Edson Rodrigues, ao qual infelizmente eu não tive como fazer uma homenagem em vídeo, então fica aqui meu registro. Para mim, sem dúvida nenhuma, um dos maiores narradores da história do futebol brasileiro, né, do esporte nacional, infelizmente nos deixou, e ficam as lembranças aí. Eu queria isso desde lá atrás, quando ele se foi, eu queria fazer um vídeo sobre isso e não fiz. Então fica aqui minha solidariedade, ainda hoje, ainda que tardia, mas na época eu fiz isso de outros modos, aos familiares e aos amigos, né? Uma figura que marca aí a crônica esportiva, nosso esporte, nossos times, todos os torcedores têm um gol preferido, um gol inesquecível, narrado pelo fantástico Edson Rodrigues, o homem do coração de bronze, né? Enfim, fica aqui esse registro. E outros que a gente poderia colocar, né, da passagem do Goiás, boa passagem na Copa São Paulo, né, da passagem relâmpago pela Copa do Brasil, infelizmente, num jogo com Águia, num gramado ruim, em que poderia ter acontecido tudo e aconteceu o pior, né? Aconteceu como em outros anos e a gente sabe como é o Goiás Esporte Clube. Estamos aí na final da Copa Verde, disputando contra o Paysandu o título, depois de uma semifinal aí movimentada contra o Cuiabá, em que o Goiás reverteu a vantagem com um espetacular e inesperado gol do Marguinho para decretar aí a classificação do Goiás à final. E tivemos também o campeonato goiano, previsível final entre Goiás e Atlético, e novamente a decepção no final. Já são 5 anos sem ganhar o título, vão para 6 anos no próximo ano, e o Goiás nunca, desde que conquistou seu primeiro campeonato, nunca, aliás, na era profissional do futebol em Goiás, o Goiás tinha ficado esse período inteiro sem ganhar um título, né? O maior período desde então que o Goiás ficou sem conquistar um título tinha sido o último, né? Quando o Vila foi tetracampeão de 77 a 80, o Goiás tinha conquistado em 76 e voltou a conquistar o título em 81. E estamos agora, né? Eu poderia falar, eu quero fazer algumas considerações, vou fazer mais no final do vídeo, sobre esse período e assim, o porquê que eu acho que é necessário mudar um pouco essa pegada aqui do Verde 33. O que eu quero dizer para vocês no diferenciar do que era a fase anterior para agora? Eu centrava muito, e vou continuar falando sobre os jogos, os adversários, comentando as partidas do Goiás no Brasileiro, comentando como pode ser, né? Amanhã provavelmente vou fazer um vídeo sobre o jogo de estreia do Goiás contra o terrível Atlético Paranaense, que o Goiás não costuma dar muita sorte, mas temos que falar do Campeonato Goiano, de como isso aconteceu, a demissão do Guto. Olha, o Guto não foi a melhor das lembranças que o torcedor do Goiás vai ter dele, mas é bom lembrar que foram poucas derrotas,
derrotas infelizmente difíceis de aceitar, escalações confusas às vezes, né? Às vezes ele tentava mexer de uma forma que a gente não entendia muito bem, mas um aproveitamento bom do Guto, né? E eu acho sim um técnico competente, e mais do que tudo, é muito ruim repetir exatamente o que aconteceu ano passado, trocar de treinador exatamente no início do Campeonato Brasileiro. A diferença é que o Goiás, da última vez, trocou depois da primeira rodada. Agora não, o Goiás troca antes da primeira rodada, mas já chega para disputar uma primeira partida com um técnico interino, aquela coisa de parecer que se repete. E é isso, e aí a gente está chegando no ponto, é isso que me serve de desabafo hoje. Parece que falar sobre o Goiás Esporte Clube, num blog, eu faço isso já vai para quase 15 anos, parece que é repetir, parece que é dar murro em ponta de faca, porque não muda nada. Entra ano e sai ano, o Goiás continua o mesmo. O Goiás não muda. Se você pegar o roteiro do Goiás, ano após ano, é a mesma coisa. Se fala lá no começo, nós vamos partir para conquistar aí uma vaga na Libertadores, numa Copa do Brasil, vamos para a cabeça e tal e tal. E depois chega sempre a dificuldade no mercado, Lei Pelé e não sei o que. Tudo sempre a mesma coisa. Mais do que isso, sempre os mesmos que estão no poder no Goiás, né? E aqui eu quero dizer que o Verde 33 está voltando, mas para ser um canal bem mais crítico do que era, porque eu não devo nada para ninguém, eu não tenho nenhuma pretensão no Goiás Esporte Clube, né? Então estou muito à vontade para dizer que certas coisas no Goiás continuam como sempre muito provincianas, e particularmente na semana da decisão me deixou chateado mesmo, né? O Goiás completando 80 anos, o auge da comemoração, pelo menos do que a gente pôde ver, foi a inauguração de uma placa de rua com o nome do Ailê Pinheiro. Nada contra, eu falei aqui, fiz vídeo quando o Ailê infelizmente se foi, né, no ano passado, em setembro, né? Mas assim, a cena que vocês podem ter, vou deixar o link no Instagram aqui, a cena como um todo mostra muito do que é o Goiás, mostra o que é um clube fechado para a sua torcida, um clube que não pensa em até mesmo celebrar o nome do Ailê da forma devida. Foi lá, a inauguração da placa, colocaram um paninho verde em torno ali da placa, né, num poste lá em cima, filmaram, colocaram o hino do Goiás, descerraram o pano verde, e tá lá o nome, Avenida Ailê Pinheiro, né, uma avenida que era, se não me engano, Guarapari, lá no Jardim Atlântico, né, atrás da Serrinha ali, da Serrinha não, desculpa, do CT do Parque Anhanguera, CT Edmundo Pinheiro, e tocando o hino do Goiás, soltando foguete, e foi aquela cena ali com os filhos, né, com uma cena com pouca representatividade da torcida. Essas situações mostram que a Serrinha em si, quem está no castelo da Serrinha, os serrinhistas, como eu costumei chamar aqui, pinheiristas, se quiserem chamar também, né? O pessoal que está na direção do Goiás se isola da torcida. Parece, não sei se por medo ou por ignorar mesmo a torcida, não faz questão disso, né? Poderia ter convidado, vamos todo mundo, vamos fazer uma festa para inaugurar a Avenida Ailê Pinheiro. Olha, na semana da decisão, isso ser uma coisa assim, programada do jeito que foi, sem nenhuma festa, e meio que jogada no Instagram ali, como, sabe, uma coisa, e a torcida cobrando, né? Não, nós queremos jogador, nós queremos título, não queremos placa. A torcida é isso, e ainda mais quando não é convidada para esse tipo de situação. Então, isso se reflete sempre no que acontece nessa relação tensa entre torcida e Goiás, entre o Goiás e os próprios jogadores mesmo, né? É difícil você ver um jogador que sai do Goiás e fala, e depois se lembra com assim, nossa, mas o Goiás, e tem aquele amor pelo Goiás. Dificilmente, veja os pratas da casa do Goiás, quem saiu do Goiás, quem foi formado aqui, quem que realmente ama o Goiás, quem que gosta do Goiás. Então,
É difícil essa relação e é difícil você ver o Goiás se repetindo ano após ano na mesma condição, com as mesmas pessoas, cometendo os mesmos erros. E assim, é uma tentativa que eu faço sinceramente, né? Eu quero encaixar aí, ver se a gente coloca esse blog para acompanhar o Goiás durante todo esse brasileiro, novamente, como a gente fez no ano passado, mas de uma forma bem mais crítica, uma forma bem mais apimentada em relação, principalmente, às atitudes da diretoria. Nós vamos discutir a parte técnica, mas vamos discutir também os bastidores, vamos discutir também o que está sendo feito de errado e vamos botar a boca no trombone em relação a isso. Vamos deixar de ser tão condescendente, porque o campo, vamos discutir, vamos... Não. Se é para mudar o Goiás, nós temos que fazer a crítica sim a quem está lá no clube, comandando, e aí a culpa sempre é do técnico, é do Maguinho, é do auxiliar que não sei das quantas, etc. E vamos tecer comentários sobre toda essa conjuntura. O Goiás não pode continuar sendo o mesmo se quiser, não dá para ter resultados melhores, portanto resultados diferentes do que tem tido, se continua tendo a mesma receita, aplicando a mesma receita. Você não vai fazer um bolo de chocolate se você não colocar o chocolate lá, não colocar o achocolatado, né? E o Goiás parece que o Goiás quer isso. A diretoria do Goiás quer isso. Não vai conseguir nunca. Então, fica aqui então minha reapresentação para vocês. Deixa aí seu comentário. Obrigado por ver esse vídeo até o final, para quem viu. Se ainda está conhecendo agora, se inscreve no canal aí para acompanhar conosco aí essa temporada do Goiás na Série A, que espero que ao final, apesar dos pesares, nós estejamos aqui para comemorar pelo menos a permanência do Goiás na Série A. E ainda tem Sul-Americana, né? Tem Copa Verde. Vamos seguindo, mas dessa vez com muito mais crítica ao que está acontecendo, ao que está rolando lá para os lados da Serrinha, ok? Um abraço verde e até mais aí. Boa temporada para nós.